Olá pessoal, meu nome é Sergival Isídio, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão e estou aqui para dar continuidade ao projeto EducaLive, né, esse projeto de aulas, eu diria assim, à distância, né? E hoje eu vou falar sobre temperaturas, as temperaturas e suas unidades de medidas para o pessoal do sétimo ano. Lembrar que a gente ainda está em período de pandemia, que as pessoas precisam ficar ainda nessa ideia de mais ou menos o isolamento social, apesar de entendermos que algumas instituições, alguns trabalhos estão começando a sua retomada, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com essa segunda onda de contaminação. A história fala muito do risco das pandemias, né? Esse segundo momento, quando a gente pensa que estamos prontos já e ainda não estamos prontos, que a doença foi embora e na verdade ela ainda não foi. Nós não podemos nos descuidar em nenhum momento de todo o processo, eu diria assim, de higienização. Lavar bem as mãos ao chegar da rua, se estiver na rua, usar o álcool gel, usar a máscara, principalmente se puder evitar ambientes com aglomeração. A gente precisa levar em consideração todas as possibilidades de risco. Precisamos levar em consideração que as pessoas que são consideradas vulneráveis, idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas asmáticas, elas precisam realmente ter muito cuidado. E todas as vezes que a gente chegar da rua, chegar em casa, a gente precisa realizar esse processo de higienização. Então, tira a roupa, vai ao banheiro, separa a roupa da rua. Quem trabalha, que trabalha no comércio, trabalha em farmácia, supermercado, ou em uma outra instituição, tem que ter o cuidado com as pessoas, o contato da rua, quando chegar em casa, principalmente se tiverem pessoas consideradas do grupo de risco em casa. Porque às vezes a gente sai para trabalhar, mas tem o pai e a mãe em casa, que são idosos, tem o tio, né? Ou tem um sobrinho que é doente, tem um irmão que é doente, e que tem uma limitação respiratória, eu poderia dizer assim, e que a gente acaba esquecendo desse detalhe e traz essa possibilidade da rua para casa de contaminação. Então, os cuidados permanecem. Eu diria assim, a nossa nova realidade, né? O nosso novo normal, que é o que nós e os cientistas estão chamando de um novo normal, o novo comportamento dos seres humanos ou de nós mesmos, dentro de nossas casas, propriamente dito, que somos seres humanos tranquilamente de condição, de entendimento para isso, para que a gente possa passar por essa pandemia, gente, porque a coisa está muito séria. Vamos dar continuidade à aula, vamos falar sobre os trabalhos a respeito da temperatura e suas unidades de medida para o pessoal de ciências do sétimo ano. Só para a gente lembrar. A temperatura, né, quando a gente fala nessa condição da temperatura, medir a temperatura corretamente é muito importante. Mas em todos os ramos da ciência. A gente também fala isso na medicina. O corpo humano tem uma condição de medida de temperatura ideal, que quando ultrapassa essa medida, inclusive para essa própria pandemia, para essa própria doença, a gente já lembra aí que quando o indivíduo, a pessoa, o paciente se encontra em estado febril muito constante, chama a atenção, é preciso levar a um posto médico. Então, assim, medir a temperatura de maneira correta é fundamental, principalmente para algumas situações, mas em todos os ramos da ciência, seja ela na física, na química, na biologia, é muito importante. Muitas propriedades físicas dos materiais dependem também dessa condição de temperatura. A gente lembra que, por exemplo, para um material passar de um estado físico para outro, ele tem que se encontrar em uma determinada temperatura. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Por exemplo, a fase do material, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso, tem relação direta com a sua temperatura. Outras propriedades, como a densidade, a solubilidade, a pressão de vapor, a condução elétrica entre várias, né,
dependem principalmente da ideia da temperatura. E aí a gente tem mais ou menos a lembrança desse termômetro, que hoje a gente já não encontra mais esse termômetro no comércio, a gente encontra mais um termômetro digital, que é o mais prático para aferir, para medir a temperatura do corpo humano. A temperatura do corpo humano, como eu falei anteriormente, se mantido constantemente em torno de 37 graus Celsius, regula inúmeros processos biológicos e químicos. Né? A temperatura revela a noção muito comum do quente e do frio. O material ou substância que está a temperatura superior é dito material quente, aquele o mais quente, entre outras coisas. Mas principalmente no nível macroscópico, né, a gente tem uma ideia de que essa temperatura está sempre associada à composição atômica de algumas situações ou de alguns sistemas. Quanto mais quente o sistema, maior a frequência de vibração desses átomos. A gente vai ter uma ideia melhorada dessa condição aqui, visualmente falando. A temperatura é uma propriedade intensiva de um sistema, assim dita por não depender dessa massa do sistema, do seu peso, do seu tamanho, essas coisas todas. Propriamente extensiva do sistema é aquela que depende dessa massa, desse peso. Assim, temperatura, pressão, densidade, viscosidade são propriedades intensivas. A própria massa, o próprio volume, a energia cinética, que a gente vai dar uma olhada direitinho aqui, a quantidade de movimento de um sistema são propriedades consideradas extensivas, ou seja, que são relativas à mudança de sua forma, tamanho, peso e toda uma condição daquela matéria propriamente dita. A temperatura é a propriedade que governa o processo de transferência de calor, que a gente chama também de energia térmica, de um para outro sistema. Ou seja, para a gente mudar o estado físico de uma determinada matéria, tem que estar relacionada a essa temperatura. Senão a gente não consegue fazer isso. Dois sistemas estão em equilíbrio térmico quando suas temperaturas são iguais, isto é, o calor não flui entre eles, havendo a diferença de temperatura. Quando houver essa diferença, o calor fluirá do sistema mais quente para o sistema mais frio, até que se restabeleça o equilíbrio, onde estava muito quente, fique frio, e onde estava muito frio, fique quente, dessa forma, né? Por meio de processos de condução ou de convecção ou ainda de radiação, que são formas de transferências dessa condição de temperatura, eu diria assim, de equilíbrio de temperatura naquele espaço ou naquela condição de matéria. Há dois sistemas de unidades em que escalas de temperatura são determinadas, são comentadas, são especificadas. O sistema internacional, que a gente chama de SI, a unidade básica de temperatura é o grau Kelvin, né? E o grau Kelvin é formado ou formalmente definido como sendo 1 dividido por 273,16 avos da temperatura do triplo da água, isto é, a temperatura na qual a água pode se encontrar, formando assim um equilíbrio entre o estado sólido, líquido e gasoso. Ou seja, cientificamente, existe uma numeração, obviamente, matemática, para determinar um equilíbrio ou uma passagem de estado de um ponto de uma determinada matéria que ela se encontra, sólida, líquida ou gasosa. No ponto de vista científico geral, para entendimento de vocês, eu digo assim, nós utilizamos uma tabela que é conhecida mundialmente para transformar quando um corpo, né, que é uma porção da matéria, ela se encontra a uma determinada temperatura, ela vai sofrer uma alteração atômica, uma alteração na sua estrutura e vai conseguir mudar de um estado para outro estado. Na prática, ou na parte técnica que ele informa, mas na prática é isso que eu estou acabando de dizer para vocês. Ou seja, o próprio sistema precisa identificar essa mudança estrutural atômica através de uma elevação de temperatura. E para que isso aconteça,
é preciso que haja uma alteração nessa temperatura. Ok, pessoal? A temperatura de 0 grau Kelvin, né, é chamada de zero absoluto, correspondendo ao ponto no qual moléculas e átomos têm um mínimo de energia considerada térmica, de não alteração. Nas aplicações do dia a dia, a gente não usa o grau Kelvin, mas é o grau Celsius. Então, no qual 0 graus Celsius é a temperatura de congelamento da água e 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água, que a nível da pressão atmosférica, ou seja, a nível da composição da pressão a nível do mar. E a gente tem uma ideia, quando a gente está fervendo, por exemplo, uma água na chaleira de casa, sua mãe vai fazer um café, que ela se eleva, que ela começa a borbulhar, a se elevar a uma determinada temperatura que normalmente não chega aos graus Celsius, é um exagero, mas chega muito perto disso, ou próximo a isso, a gente percebe que ela começa a mudar sua forma para querer evaporar. E aí ela vai produzir o café. Hoje a gente já não tem mais essas condições de esquentar água, a gente já tem a parte elétrica da produção, mas tem muita gente que conserva ainda a formação desse tomar o café, quando o café, né, e tal, mas a gente percebe, então, quando a água está congelada, está a 0 graus Celsius. Quando ela é fervida, para mudança de temperatura também, e aí a gente percebe que quando ela está a 0 graus Celsius, a água que é líquida fica sólida. Mas quando ela é elevada a uma temperatura de 100 graus Celsius, ela começa também a evaporar. A mudança, mas isso vai depender das condições. Os átomos ou moléculas que formam esse corpo, como eu falei anteriormente, sólido, líquido ou gasoso, encontra-se em constante movimento. Então, assim, percebe-se uma agitação molecular, uma mudança entre as moléculas. Quando ela é gasosa, ela está com um espaço maior entre os átomos, né? Essa molécula vai ficar entre um espaço maior. Quando ela está sólida, a sua formação percebe um espaço menor entre as moléculas. E quando ela é líquida, há uma condição mais maleável. Inclusive, a gente percebe que quando a gente coloca água em um copo, em uma jarra, né, ela toma a forma daquele local que a gente está colocando a água, naturalmente, né? Quanto mais agitadas estiverem as moléculas de um determinado corpo, maior será a sua temperatura. Em contrapartida, quanto menor for a agitação, menor será a sua temperatura. E aí a gente tem, por exemplo, no estado sólido, como eu falei, quando a água passa do estado líquido para sólido, a gente percebe essa alteração na sua formação, principalmente por conta da manutenção da temperatura. Então, ou seja, a temperatura é ponto determinante para a alteração na forma molecular de cada matéria, ou da matéria específica líquida, sólida ou gasosa, em especial. O aparelho utilizado para medir, aferir a temperatura no corpo é o que a gente chama de termômetro, é popularmente conhecido como termômetro. Existem diversos tipos de termômetros e, na verdade, são muito mais comuns clínicos compostos, na maioria das vezes, por mercúrio, que inclusive é uma substância que não é propícia para o contato humano, porque pode fazer algum tipo de mal, pode chegar até a uma situação de risco maior. Então, hoje a gente já encontra no mercado, principalmente para nós usuários, o termômetro que não tem aquela aparição do mercúrio mais evidente, a gente tem o termômetro digital. O álcool mercúrio fica dentro de um recipiente chamado bulbo, que quando em contato com o corpo atinge um equilíbrio térmico. Normalmente se expande e toma a forma de verificação de temperatura. Tá certo, pessoal? Condução térmica, só para a gente entender. Considere 2 cubos de ferro, só para você lembrar. Um com a temperatura de 10 graus Celsius e outro com a temperatura de 30 graus Celsius, que não estejam diretamente em contato um com o outro, porque entre eles foi colocada uma camada de um determinado material isolante. Se por causa disso o equilíbrio térmico for retardado, atrasado, a gente vai dizer que esse material também é um isolante térmico, ou seja, quando você considera essas duas barras
e esse material no meio consegue separar a temperatura de um corpo da temperatura de um outro corpo, a gente consegue observar que esse material que ficou entre essas duas barras de ferro, uma 10 graus Celsius e a outra 30 graus Celsius, esse material foi considerado um isolador, um isolante térmico. Ele separou, manteve um corpo a uma temperatura e o outro em uma temperatura bem distinta, ou seja, uma 10 e outra 30. E não sofreu nenhum tipo de alteração. Por isso ele é considerado como um isolante térmico. Não existe material que isole de modo perfeito ou que impeça completamente a troca de calor. Mas há materiais que, na prática, atrasam um pouquinho essa troca de calor. Esses materiais são bons isolantes térmicos. Entre eles, a gente pode comentar ou falar sobre a cortiça, o isopor, a madeira, o próprio ar, a cerâmica, o vidro e a lã de vidro. A gente lembra, gente, que muitas vezes nas nossas casas a gente utiliza sua mãe, seu pai, suas tias, suas irmãs, você mesmo, muitas vezes, quando vai aquecer uma comida, a gente utiliza, por exemplo, o alumínio. O alumínio ou, na verdade, né, o inox, que agora é muito comum e mais resistente, e a gente lembra que esses produtos funcionam bem para aquecer comida, para cozer a comida, para cozinhar a comida, como vocês queiram falar. Se, por outro lado, a camada de material colocada entre os cubos permitir a troca de calor, como se os cubos estivessem diretamente em contato, então o material é denominado condutor térmico. Existe o condutor e o isolante. O isolante, o próprio nome já diz, ele separa o material quente do outro material que tem uma temperatura diferente. E o condutor térmico é aquele que, quando aquecido, ele passa a temperatura daquele local para o outro, né, de um corpo para outro corpo. Quando a gente fala desse condutor térmico, como eu acabei de falar, o cobre, o alumínio, o inox, o aço inoxidável, né, o latão, eles são excelentes condutores térmicos. Eles não são isolantes térmicos, são excelentes condutores térmicos. O isolante, ele separa um corpo do outro corpo. O condutor, ele conduz, o nome já diz, ele transfere o aquecimento da temperatura medida de um corpo para outro corpo. Embora não exista material que conduza de modo perfeito o calor, há vários exemplos que atuam como bons condutores de calor. Alguns deles são a prata, o cobre, o alumínio, o aço e o latão. Então, assim, o conceito de condução térmica, na verdade, é quando existe a troca de calor entre dois corpos. Né? Aí a gente está vendo um exemplo muito interessante, mostrando as moléculas e a agitação dessas moléculas quando elas são aquecidas. Né? Contato direto ou que estejam unidos por um material condutor de calor, e o processo é chamado de condução térmica, como eu já tinha falado anteriormente. A condução térmica no cotidiano, desde a pré-história, né, o ser humano observa essa mudança, né, a questão do calor, do aquecimento, do frio, da temperatura. E a gente observa que os homens primitivos, eles perceberam que alguns animais que resistem bem ao frio são revestidos de pelo, ou seja, eles têm excelentes isolantes térmicos. Eles têm excelentes isolantes térmicos. É o caso do urso, de renas, que vivem em ambientes normalmente com temperaturas mais baixas e não morrem, porque eles têm um isolante térmico, ou seja, o organismo dele é bem protegido da temperatura ambiente, da temperatura do espaço onde ele se encontra. Essa observação deve ter inspirado o ser humano pré-histórico a usar pele de animais para se proteger do frio. Atualmente a gente tem as roupas mais apropriadas para isso, que nesse período de inverno a gente tem os agasalhos. Os agasalhos que nós usamos, os pelos dos animais e as camadas de gordura de alguns desses animais que funcionam como bons isolantes térmicos, como eu falei aqui, que dificultam a saída do calor do organismo para um ambiente frio, ou seja, que tenha um contato direto nessa troca, não funcionando como condutor, e sim como isolante. As penas de aves também têm um papel de dificultar essa perda de calor para o ambiente, ou seja, elas são protetoras desses animais que também sobrevivem, muitas dessas espécies, dessas aves, em ambientes frios.
Entre as penas fica retido um pouco de ar, que também acaba funcionando como um bom isolante térmico e ainda reduz essa perda de calor do corpo para o ambiente que ele se encontra. O isopor, usado para fazer caixas térmicas isolantes, a gente vê muito, principalmente em festa, né? Ó, vamos levar ali, vamos botar um refrigerante, vamos botar uma bebida naquele espaço, vamos colocar gelo, e a gente percebe que ela não aquece rapidamente. Então o isopor também acaba funcionando como esse isolante térmico, né? Para que a gente mantenha a temperatura mais fria para resfriar aquela bebida que nós queremos. Ou aquele suco que a gente quer, uma bebida, um refrigerante, ou seja lá o que for. Ele nada mais é do que um tipo de plástico também, chamado de poliestireno, fabricado de modo a conter muitas minúsculas bolhas de ar dentro de si. Essas bolhas são tão pequenas que não a conseguimos ver, mas é a sua presença que deixa o isopor mais fofo e o torna um bom isolante térmico. Tá certo? E aí a gente segue também. O gelo é, por incrível que possa parecer, um bom isolante térmico. Mas, professor, um bom isolante térmico? Sim, alguns hindus conseguem construir aquelas casas, e agora sim a gente vê muito nas reportagens, castelos de gelo formando, e o camarada consegue, na parte externa está uma temperatura extremamente menos elevada, mais fria, do que na parte interna daquela construção de gelo. Os esquimós, eles possivelmente perceberam que a camada de gelo que se forma na superfície dos lagos impede o contato de água que fica embaixo dela com ar frio, ou seja, também funciona como isolante térmico. E por isso, essa água não congela. Debaixo do gelo não congela. O gelo que está em contato com o ar, aquele ar mais frio, cria aquela crosta, aquela camada mais dura, mas abaixo do gelo tem água bastante fria, mas ela não congela, né? Então, funciona como isolante para aquela temperatura onde ele se encontra. Possivelmente daí surgiu a inspiração para fazer os iglus, construções de gelo cujo interior é mais quente do que o ambiente externo. E aí a gente vai mostrar para vocês como mais ou menos funciona. Na cozinha, encontramos inúmeros exemplos de troca de calor por condução. Ao colocar o gelo em um copo de refrigerante, por exemplo, a gente vê essa troca porque ele fica aquecido e resfria a bebida. Ou seja, há uma mudança, uma troca de calor entre essas duas substâncias. Tanto o gelo, que faz com que a bebida fique mais fria, e ao mesmo tempo é elevada a temperatura, porque o gelo recebe a temperatura do líquido onde ele se encontra. E aí a gente vê essa formação dos iglus, né, que funcionam como isolantes térmicos, eu diria assim. Usando colheres de madeira ou de plástico, podemos misturar alimentos em fervura sem queimar as mãos. E aí a gente sabe que essas colheres de metal, ao contrário, né, elas propagam esse calor. Na hora que a gente pega uma colher de metal e começa a mexer uma panela que está muito aquecida, aquela colher também, que seria um excelente condutor de calor, começa a ficar quente e você corre de queimar a sua mão, propagando esse calor de maneira rápida. E o cabo acaba esquentando, oferecendo risco de queimadura. O alumínio e o aço inox, como eu falei anteriormente, são metais empregados em panelas que garantem uma rápida transferência de calor da chama para o alimento, fazendo com que haja o cozimento, haja a produção dessa comida de maneira mais rápida. Já o cabo de muitas dessas panelas é de madeira, porque a madeira aí funciona como isolante térmico e não como condutor térmico, que são materiais isolantes que evitam essa queimadura em seu manuseio. O vidro e a cerâmica, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor. Panelas e vasilhas de vidro ou de cerâmica exigem maior tempo, na verdade vão aquecer, mas exigem bem maior tempo para transferir o calor do ambiente para o seu interior, fazendo com que haja o cozimento no tempo ideal. É por isso que, para mantermos essa temperatura do alimento, o ideal é servirmos em panelas de cerâmica, porque
como ela vai demorar a transferir esse calor para o meio externo, ela vai funcionar ali como uma boa caixa protetora, mantendo a temperatura mais verdadeira, mais quente, eu diria assim. A convecção térmica, o ar quente apresenta tendências a subir e o ar frio, por ele ser mais denso, mais pesado, a descer. E aí a gente vê a ideia da utilização de um ar-condicionado. Quando ele é colocado principalmente na parte superior de uma sala, a gente percebe que a parte de baixo começa a congelar de maneira mais uniforme, porque o ar quente de baixo ele sobe e o ar frio desce. Então é uma troca. A gente percebe que o ar quente apresenta tendência a sempre a subir e o ar frio a baixar. A gente percebe isso até nas nossas casas, nesse período de inverno, quando a gente tem a redução da temperatura, uma baixa temperatura, essa temperatura vai descendo, esse ar frio vai descendo, dá aquele frio, e a gente tem que se agasalhar bem para dormir. Isso favorece a circulação do ar no ambiente. Se o aquecedor estivesse no chão, no teto, ele não cumpriria a sua finalidade. Existem casas em regiões que possuem aquecedores, não é o nosso caso no Nordeste. Mas existem casas no sul do país que possuem esse aquecedor, e esse aquecedor é colocado embaixo. Como o ar de baixo, próximo ao chão, ele tende a subir, ele vai aquecer todo o ambiente. Professor, mas isso é lógico, se botar esse aquecedor em cima não vai aquecer nada. Mas do ponto de vista científico existe uma explicação. Porque na hora que a gente coloca ele ao inverso e coloca ele em cima como ar-condicionado, ele não vai baixar esse ar quente. Por quê? Porque o ar frio vai ficar embaixo sempre, porque ele é mais denso, ele é mais pesado. Então não vai haver essa troca. O ar frio, por sua vez, ficaria acumulado na parte de baixo do cômodo, e assim esse aparelho não ia cumprir sua finalidade, que é de aquecer o ambiente. Denomina-se convecção térmica o processo de transferência de calor que acontece graças à movimentação de um material. A gente vai perceber que exatamente isso acontece no exemplo mostrado, como a gente falou. O material que se move pelo ambiente é o ar, e com o movimento o calor é distribuído pelo cômodo. A movimentação do ar, mais quente, mais frio, cria a chamada corrente de convecção. Só para a gente entender aí essa mudança, esse desenho mostra muito bem essa alternância na composição do ar quando ele é aquecido, ele é resfriado. E o caso de um aparelho de ar é o caso do aparelho de ar condicionado, que garante a eficiência do resfriamento desse ambiente. Nós vamos ficando por aqui. Eu continuo dizendo a vocês, tenham muito cuidado nessa segunda onda, nesse segundo momento de contato. A doença não passou, essa pandemia não acabou. Esse vírus ainda está circulando muito, principalmente em nossa cidade. Precisamos continuar mantendo todos os cuidados de higienização. Um grande abraço do professor Sergival e até a próxima aula.